Shalom Aleichem, Shalom Ha, sejam bem-vindos a mais um Shiur comigo, Yehuda. Bom pessoal, esse vídeo, eu vou começar o vídeo dizendo, primeiro, dá um like nesse vídeo aí. No final do vídeo, se você não gostar, você tira o like e dá um dislike, tá bom? Mas se manifeste, comente no vídeo, deixa o seu joinha, pois ajuda o canal a crescer, ajuda que o YouTube entenda que você tem interesse por esses conteúdos e que o YouTube te recomende. Lembre também que o YouTube não anda notificando nem quem não dá o joinha, então se não der o joinha, muito menos. Temos vídeos terças-feiras, quinta-feira e sábado. Pode ser que aconteça alguma coisa que eu não traga o vídeo em um desses dias, mas sempre às 18 horas temos vídeos na terça, na quinta e no sábado. Bom, esse vídeo de hoje, esse shiur, não tem como intenção dizer quem é ou não é o Mashiach, nem dizer se Yeshua é ou não é o Mashiach. O intuito desse vídeo hoje é que essa semana rolou muitas discussões no Facebook, por isso esse vídeo está sendo postado também no Facebook. Ele está, o vídeo realmente, sem estar aqui no YouTube, está também no Facebook, para vocês do Facebook que porventura não acessam no YouTube. Foi muito falado sobre duas vindas do Mashiach dentro do Tanar. E eu tenho que ser realista com vocês, eu não posso ser leviano. Não há profecia de duas vindas. Isso é algo que eu não posso mentir para agradar a ninguém. Como eu já falei, o meu compromisso, a minha emet, a minha verdade é com Hashem. E a palavra não fala de duas vindas, mas foi usado muito. Vou deixar para vocês uma imagem aí. Talvez eu deixe ela em tela inteira, ou deixe só no canto. Vou ver que vai ficar melhor. Mas foi dito aí nessa imagem, que eles colocaram aí, que o rei viria montado em um burrinho, a primeira vinda, e Daniel 7,13 seria a segunda vinda. Então Zacarias 9,9, Daniel 7,13. Bom, eu estou aqui com o meu notebook, eu vou ler aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, para que não haja confusão. Olha só, tá aqui meu notebook, ó. Então eu vou ler aqui no notebook com vocês aqui. Eu convido vocês a pegarem a Bíblia de vocês junto comigo, porque a gente vai ver hoje, como eu já falei várias vezes, nós não podemos pegar um versículo isolado, uma passagem isolada e criar uma doutrina em cima dela. Não é assim que estuda a Bíblia. Eu não posso pegar a palavra andou, aí a pessoa andou, se cumpriu a profecia. Não, a gente tem que ver todo o contexto. Então não podemos pegar um versículo isolado e montar uma doutrina em cima dele. Isso é ignorância ou falta de caráter. Então eu prefiro dizer que é ignorância. Mas nós não podemos pegar uma única palavra e criar uma doutrina em cima dela. Então vamos pegar e vamos examinar Zacarias 9 inteiro, até chegar no 9,9, e nós vamos ver se realmente Zacarias 9,9 dá para encaixar com Yeshua. Se der, a gente vai dizer, não, realmente encaixa. Se não der, não dá para encaixar. Então deixa eu colocar meu óculos, que assim eu não forço as vistas para ler. Vamos lá. Zacarias 9,9. Vamos começar no Zacarias 1, tá bom? Zacarias 9, versículo 9. O óculos está escuro, porque a lente é transition. Aí é óculos de vista, mas ele está meio escuro por causa do sol. Vamos lá. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Hadrak e Damasco, o seu repouso. Porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se voltam para o Senhor. Olha só, presta bem atenção no que está aqui no versículo 9. E também Ramate, que confia com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, amontoou prata como pó, e ouro fino como lama nas ruas. Olha só, então ele amontoou muito ouro, muita prata. E eis que o Senhor despojará e ferirá no mar as suas forças, e ela será consumida pelo fogo. A gente está vendo aqui que haverá uma guerra, haverá uma guerra aqui. Ascalon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrón, porque as suas esperanças serão confundidas, e o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. No versículo 6. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca retirarei o sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrón como um Zebuseu. Versículo 8. E acamparei-me
ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe nem volte, porque não passe mais sobre ele o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filho de Sião. Agora é o versículo 9 que está na imagem aí. Alegra-te muito, Sião. Exalta-te, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e os arcos da guerra serão destruídos. E ele anunciará a paz entre os gentios, e os seus domínios se estenderá sobre todo o mar, e Deus do rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertarei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza e presos de esperança. Bem, hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Porque curvei Judá para mim, enchi como Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, Sião, contra os teus filhos. E, ó Grécia, e por-te-Sião como uma espada de um poderoso. O Senhor será visto sobre eles, e suas flechas cairão como um relâmpago. E o Senhor Deus fará soar a trombeta, irá como um redemoinho do sul. O Senhor dos exércitos o amparará, e eles devorarão depois os que estiverem sujeitados à pedra da funda. Também beberão e farão barulho com exércitos pelos vinhos que encheram, e com bacias de sacrifício como o canto do altar. O Senhor seu Deus naquele dia salvará como o rebanho do seu povo, porque como pedra de uma coroa eles resplandecerão na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. Ó tribo, fará florescer os jovens e o moço, as virgens. Aqui vai continuar o texto no Zacarias 10. Bom, vamos lá, a gente viu que todo o Zacarias 9, agora eu pergunto, aqui está falando claramente de uma guerra. E tem um detalhe, esse rei aqui no caso, isso aqui está dentro do Talmud, é o Mashiach no caso, para o contexto judaico, Mashiach ben Yosef, e ele é da tribo de Efraim, e ele morre na guerra. Isso vai estar no Zacarias 12, no Zacarias 12 vai falar da morte desse rei aqui. Agora nós temos um problema, eu pergunto a você, não são palavras minhas, são palavras do próprio Yeshua. Quando foi perguntado, você é o rei dos judeus, o que foi que ele disse? O meu reino não é daqui. Ele deixou claro que esse reino não era dele, não era daqui. Foi o que ele disse. Não é o que eu estou dizendo, é o que ele disse que o reino dele não era daqui. Então, ele diz que o reino não é dele. Os cristãos e os messiânicos, que para mim, sem ofender ninguém, são cristãos, vão dizer que ele é rei, mas ele disse que não era. Mas isso aí é apenas um detalhe. O importante é que é o seguinte, aqui está falando sobre Tiro, edificou para ser fortaleza, amontoou prata como pó, ouro como lama nas ruas, e aqui haverá um grande julgamento sobre a Grécia, Gaza, o rei será destruído. Aqui a gente está vendo um cenário claramente de guerra. Olha só no versículo 9, que é o versículo da imagem aí. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta-te, filha de Jerusalém, eis que põe a ti o rei, virá justo salvador, pobre montado em um jumento, sobre um jumentinho. E de Efraim destruirei os carros, de Jerusalém os cavalos, e os arcos de guerra serão destruídos. E ele anunciará a paz entre os gentios, seu domínio estenderá sobre mar e mar, e sobre rios das extremidades da terra. Eu pergunto a vocês, quando foi que Yeshua entrou em alguma guerra? Quando teve guerra na sua época e tudo isso aqui aconteceu? Sabemos que Roma dominou os judeus. Depois, 40 anos, se não me engano, depois da morte de Yeshua, o Beit HaMikdash foi destruído. Roma matou quase todos os judeus, sobrando pouquíssimas pessoas, quase todos foram mortos. Eu pergunto, onde houve essa guerra? Houve essa guerra? Yeshua lutou essa guerra, ele era da tribo de Efraim ou da tribo de Judá? Segundo o Novo Testamento, ele não é de nenhuma tribo, porque ele é filho de Deus e Deus não tem tribo. Mas vamos dizer que ele seja filho de José, então ele é da tribo de Yehudá. Só que aqui está falando da tribo de Efraim, porque de Efraim destruiu os carros, Jerusalém, os cavalos. Eu pergunto, quando foi que houve essa guerra? Aqui a gente vê muito claro que há uma guerra, e essa guerra será vencida, e a paz irá reinar. Quando houve paz? Pois morreu. Agora, nós não podemos espiritualizar algo que é físico, que está dizendo que haverá guerra, os arcos estão armados, as flechas irão cair, tudo vai ser destruído. Agora nós vamos espiritualizar, e mesmo espiritualizando, aonde é que houve paz espiritual? Roma destruiu o templo,
Roma matou quase todos os judeus, os que não morreram tiveram que fugir, assim dando origem aos judeus da minha etnia, os sefaradi, e os askenazi, né, para a Europa. Então os sefarades, Espanha, as penínsulas onde banha o mar, né, o Mediterrâneo, e os askenazi, Alemanha, Polônia, para esses lados aí da Europa mais para o norte. Então eu pergunto, onde foi que houve essa paz? Onde é que Yeshua lutou alguma guerra? O qual ele mesmo disse que não era rei. Então aqui não há como dizer que Zacarias 9 se enquadra a Yeshua. Primeiro, porque ele mesmo disse que ele não era rei. Segundo, aqui fala de um contexto de guerra. Não houve guerra. No tempo de Yeshua, não houve guerra. Ele nunca levantou-se contra os romanos. Pelo contrário, ele acusava os judeus e defendia os romanos. Quando ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sendo que César não tinha direito a nada, pois a terra não era de César. A terra é de Israel. A terra dos judeus está em Bereshit 13:13. A terra é de Avraham Avinu, e toda a sua descendência para sempre. Então César não tinha nada, já que a terra não é de César, a terra é dos judeus. Então ele ficou do lado dos romanos e não do lado dos judeus, mas isso é apenas um adendo. O que nos interessa aqui é que aqui está falando sobre guerra, e não houve guerra nos tempos de Yeshua. Então essa passagem não dá para se aplicar a ele. Bom, vamos dar sequência ao nosso estudo. Agora nós vamos pegar Daniel 7:13. Eu vou dar apenas uma explicação breve, lembrando a você que na playlist do canal temos uma playlist inteira sobre Daniel. Vou deixar na descrição desse vídeo também, mas dentro do canal tem várias playlists, e uma dessas playlists é Desvendando o Livro de Daniel, ou tá só o Livro de Daniel, não sei como está, mas está Daniel aí. E lá a gente examinou o livro de Daniel inteiro, versículo por versículo, passagem por passagem, deixando muito bem explicado. Só não vê quem não quer ver. Então quem quer ver, está muito claro, muito bem explicado. Vejam o livro de Daniel na playlist, onde explicou quem é o ungido, quem são os animais, quem são os reinos, está tudo explicado lá dentro. Mas aqui no Daniel 7, ele está falando sobre as visões que ele teve das 4 feras, do leão, do dragão. Então ele está falando sobre essas feras. Então, se você tem interesse, leia o Daniel 7 inteiro, você vai entender melhor. Mas eu recomendo muito que você veja a nossa série, o livro de Daniel, ao qual não tem nenhum achismo meu, nem do nosso parceiro do canal, As Escrituras Além da Religião, do meu irmão Silvestre, e sim contextualizando o texto, sem levar em consideração o que eu penso, o que eu acredito, o que ele pensa, o que ele acredita, usando apenas o texto e a história. O que não pode ser mudado é o texto e a história. Vamos lá para Daniel 7:13. Vamos ver o que Daniel viu em 7:13. Nós vamos ver qual são a explicação, não no que eu acho, e sim o que está dentro do livro de Daniel. Daniel 7:13. Estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram-lhe chegar até ele. Então olha só, eles dizem, os cristãos, os messianos, vão dizer que esse que vinha em nuvens é Jesus, é Yeshua, e eu vou dizer que eu também já acreditei nisso, porque eu não estava estudando. Quando você estuda, quando você busca, quando você quer, você encontra a verdade. Se você busca, se você quer, você vai achar. Mas você tem que buscar a verdade. Como eu já falei, a palavra Emet. A palavra Emet é o Aleph, o Mem e o Tet. Então ela está no a primeira palavra, no meio do alfabeto e no final. Ou seja, a verdade ela está no início, no meio e no fim, mas ela está separada, ela não está toda junta. Ou seja, você precisa buscar. Se você não buscar a verdade, você não vai encontrar. A verdade está aí, mas ela precisa ser buscada. Bom, vamos lá. Estava eu olhando minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu, como filho de homem. Prestem muita atenção nisso. E dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Olha só agora a explicação. Eles dizem que esse que vinha nas nuvens é Jesus, é Yeshua. Nós vamos ver o que o próprio Daniel vai dizer. Estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E lhe foi dado, presta muita atenção, lhe foi dado domínio e honra, e o reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. Seu reino tal não será destruído. Lembrando que lá no livro, na playlist Daniel, a gente tem lá mostrando que Daniel usa palavras poéticas, palavras figurativas. Essa ideia de reino nunca será destruído, para sempre, já foi usado outras vezes. E houve um fim.
ou seja, é uma palavra poética, não quer dizer que seja eternamente. A palavra olam pode significar um tempo, que aqui está eternamente, mas a palavra no hebraico é olam. Olam pode ser para sempre, pode ser um período de tempo. Então, dentro do português vai dar muita margem, mas à luz do hebraico fica tudo muito mais claro. Vamos lá. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Olha só, Daniel não entendeu. Daniel ficou perturbado, ficou pensando na cabeça, eu não estou entendendo isso, eu não estou conseguindo entender. Não são palavras minhas, são Daniel. Leiam comigo, versículo 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo. As visões da minha cabeça me perturbaram. Ele estava confuso, ele ficou inquieto com isso. Cheguei a um dos que estavam perto, ele está falando de um anjo, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Olha só, Daniel não entendeu, ficou confuso, queria entender, queria pedir um anjo que explicasse. O anjo falou, olha, eu vou te fazer saber o que você viu, vou te dar a interpretação. Não é palavra minha, não é palavra de judeu, de rabino, é palavra do anjo que está em Daniel. Olha só, esses grandes animais são os 4 reis que se levantarão da terra. Como eu disse lá no começo, está falando dos animais. Mas os santos do... Olha só, olha quem vai receber a terra. Olha só, vamos voltar aqui no 13, que é o que eles usam. Olha só, nas minhas visões da noite, o Filho do Homem dirigiu-se à unção de dias e fizeram chegar. No 14, foi-lhe dado domínio e honra no reino para todos os povos, línguas o servissem, e seu domínio é um domínio eterno. Não passará seu reino, não será destruído. Olha só, olha no 17, esses grandes animais são 4. São 4 reinos que levantarão da terra. Mas os santos, olha só, olha quem está recebendo o reino. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Não é uma pessoa só, é o povo. Quem são os santos do Altíssimo? O povo de Israel, o povo judeu. É o próprio anjo explicando para Daniel o que Daniel não entendeu. Daniel não conseguiu entender a visão e o anjo está dando a ele a interpretação. Mas os santos, plural, do Altíssimo, ou seja, os judeus, receberão o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Não são palavras minhas. Daniel 7,18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 4 animais, que era diferente de todos os outros. Não, isso aqui está falando dos animais. Olha só, no 20. E também a respeito dos 10 chifres, no 22. E eu olhava, eis que o chifre fazia guerra contra os santos e permaneceu. Olha só, 22. Presta atenção no 22. Até que veio o ancião de dias. O ancião de dias estava vindo. Olha só. A gente viu lá no 3 falando sobre o ancião de dias. Até que veio, é o anjo explicando, hein? Presta atenção, é o anjo dando a interpretação a Daniel. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Não é uma pessoa, aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos, plural, o povo de Israel, possuirão o reino. E disse assim, os 4 animais da terra. Então que agora ele vai falar sobre os outros animais. Olha só, olha o 25. Olha o 25. Ele profetizará palavras quanto ao Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidar de mudar os tempos e a lei, e serão entregues nas mãos por um tempo, metade de um tempo. Aqui, para entender o resto, vocês vão ter que ver a playlist que eu deixei aí na descrição para vocês, ou quem tiver pelo YouTube, veja aí a playlist de Daniel. Então olha só, olha o 22. Até que veio o ancião de dias, e ele fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. E no 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão de toda a eternidade. A eternidade. Desculpa, pessoal, alguém me ligou aqui. Vamos vocês ouvirem um pouco de tribo de Jah. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. A gente viu no 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade, os santos. Então a gente viu lá que Daniel viu o ancião de dias, eis que vinha na nuvem. Ali é uma linguagem poética, figurada. Quem recebeu o reino foi o povo, os santos. E quem irá possuir de eternidade para eternidade? Os santos, o povo. Então aqui, Daniel não está falando de nenhum Mashiach,
nem o Messias seja Yeshua, seja Rabi de Lubeb, seja Moisés, seja Elias, seja o João da esquina. Não importa quem é ou quem será o Messias. Daniel não está falando de Messias, Daniel está falando do povo. E quem deu a interpretação foi o próprio anjo. Você quer mais informação sobre Daniel? Assiste a playlist aí sobre o Daniel. Shalom, shalom, Lehi Traot. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, curte, comenta, compartilha. E até a próxima. Shalom, shalom, Lehi Traot.